Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, hoje utilizo o pequeno expediente para fazer o registro de uma data histórica, porém de lembranças muito ruins, deputado Bira, que é os 50 anos do golpe militar de 64. Infelizmente, o pequeno expediente nem de longe dá para falar desse momento tão triste da história do Brasil. Mas teremos outras oportunidades, tem a audiência pública convocada pelo deputado Bira, é na quarta-feira, na quinta-feira próxima, inclusive os convites já foram distribuídos, e vai ser um momento muito oportuno, onde serão inclusive homenageadas personalidades que foram vítimas da ditadura. Mas numa rápida reflexão, quando completa 50 anos da ditadura militar, é que nós temos que valorizar bastante a democracia. E às vezes, quando vejo algum desinformado, por conta do momento de crise ou pelas sucessivas denúncias de corrupção envolvendo os poderes da República, ou pela crise, pelas diversas crises, o sistema de saúde público, a questão da mobilidade urbana, vejo algumas pessoas falarem com um certo saudosismo, deputado Max, do período da ditadura. Por isso é preciso que hoje nós lembremos bem dessa data, porque em nada justifica ter saudade do regime militar. O regime militar só traz recordações ruins. Quando eu penso na ditadura, e olha que eu nasci já no ano de 75, no meio da ditadura, mas pelo que li da história, pelo que ouço dentro de casa, dos meus familiares falando, do meu pai que vivenciou a ditadura toda e sofreu as consequências, inclusive em nossa família, eu só consigo pensar, quando falo de ditadura, consigo pensar em violência, em tortura, em cerceamento de direitos, em censura. Venho esses dias lendo diversas matérias de diversos autores sobre as ocorrências da ditadura militar. E fiquei observando, por exemplo, um caso, quando no auge da radicalização da ditadura militar, ali pelos governos Geisel e Médici, quando a tortura começou a ser uma prática repetida, no sentido de obter delações e mais informações sobre os, entre aspas, subversivos que se queixavam do regime de exceção, a tortura não tinha limite. Quando não se conseguia convencer o preso político a entregar um companheiro, a entregar um camarada, se usava a tortura física, as mais diversas formas de tortura. Depois se usava a tortura psicológica, dizendo que ia agredir um familiar, sequestrar. Depois, quando não conseguia êxito, se utilizava a tortura psicológica, sequestrando de fato e às vezes torturando marido e mulher na frente dos filhos. Quantas famílias ficaram com marcas que não tem mais como sarar por conta do regime de exceção? Quantas pessoas perderam suas vidas? E são diversos casos. Algumas, os corpos nem sequer apareceram. E essas marcas, elas são vividas por diversos brasileiros. Aí alguém pode dizer, mas esse assunto das violências do regime militar já foram muito divulgados, não tem mais necessidade de se falar tanto dele. Tem que falar, justamente porque as novas gerações, os meus filhos, os nossos filhos, essa juventude, essa turma que tem 18 anos, que tem 20 anos, precisa saber o que foi a ditadura militar, para nem de longe ter saudade daquela época. É preciso que eles tenham a informação, para saber que nem a maior das crises vai ser solucionada com um golpe militar. Peço a permissão do senhor presidente, só para concluir.
E que essa reflexão ela não se conclui aqui, ela merece outros momentos para que possamos falar mais disso. Mas hoje é necessário fazer esse registro histórico, porque completa 50 anos de uma data que vão se passar outros 100 para que o Brasil possa deixar de sentir os efeitos negativos disso. A ditadura não resolve nada. A ditadura é algo que só destrói a sociedade, que só destrói as pessoas, só destrói a alma das pessoas. É uma deformação, a ditadura, tal qual são deformações das oligarquias que só atrapalham e impedem que a democracia se consolide. Então, não podia deixar, embora em 5 minutos, de fazer esse registro, para que nós pensemos bastante nisso e fiquemos permanentemente nutrindo de informações as novas gerações, para que elas não façam essa grave confusão de achar que as crises que nós enfrentamos e ainda vamos enfrentar outras, elas podem ser solucionadas pelo regime de exceção, elas podem ser solucionadas pela volta da censura, ou que elas podem ser solucionadas com aquele modelo anacrônico que não permitia a diferença de opinião, que não permitia o contraditório e que não permitia a diferença política. Quero, finalmente, fazer uma homenagem a todos aqueles que lutaram e se dedicaram a essa luta histórica contra a ditadura militar. Boa parte já não está mais entre nós, mas figuras como João Goulart, figuras como Leonel Brizola, figuras como Neiva Moreira, estas figuras estão na história do lado do bem, enquanto outros que se renderam à ditadura e que patrocinaram o golpe e depois se serviram dele, ficarão para a história como tendo prestado um péssimo serviço ao Brasil.